Você já ouviu falar dos Templários? Uma ordem de monges guerreiros, envoltos em mistério, que marcou profundamente a história da Idade Média. Eles começaram como protetores de peregrinos, mas logo se tornaram uma das forças mais poderosas da Europa, acumulando riquezas e segredos. Mas o que fez essa ordem cair em desgraça e desaparecer? Será que seus tesouros e conhecimentos perdidos ainda estão por aí, escondidos em algum lugar? Neste vídeo, vamos desvendar a ascensão, a queda e o legado enigmático dos Templários. Prepare-se para conhecer os segredos por trás desses cavaleiros que até hoje alimentam teorias e mistérios. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Nossa história começa no século XII, após a Primeira Cruzada. Peregrinos cristãos estavam migrando para a recém-conquistada Terra Santa, mas a jornada era repleta de perigos. Bandidos e salteadores atacavam os viajantes, tornando a peregrinação um empreendimento perigoso. Por volta de 1118, um cavaleiro francês chamado Hugo de Payens e outros 8 cavaleiros assumiram a responsabilidade de proteger esses peregrinos. Eles formaram uma pequena irmandade dedicada a servir a Deus e defender a Terra Santa. Eles ficaram conhecidos como os Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou mais simplesmente, os Cavaleiros Templários. Sua sede foi estabelecida no Monte do Templo em Jerusalém, considerado o local do antigo Templo de Salomão. Isso lhes deu o nome e uma poderosa conexão com a história bíblica. Ascensão ao pódio. Os Templários rapidamente ganharam reputação por sua bravura e proeza militar. Eles eram guerreiros altamente disciplinados, habilidosos tanto na esgrima quanto na equitação. Eles lutaram ao lado de reis e príncipes em inúmeras batalhas, desempenhando um papel fundamental na defesa dos Estados Cruzados. Mas os Templários eram mais do que apenas guerreiros. Eles também eram astutos homens de negócios. Eles estabeleceram uma vasta rede de comendadorias por toda a Europa, que atuavam como bases militares e centros financeiros. Eles foram pioneiros em práticas bancárias inovadoras, oferecendo maneiras seguras para peregrinos e mercadores transportarem dinheiro por longas distâncias. Os Templários desfrutavam do patrocínio de figuras poderosas, incluindo o Papa Inocêncio II. Eles receberam inúmeros privilégios e isenções, tornando-os uma força a ser reconhecida, tanto no campo de batalha quanto no mundo financeiro. Mas seu poder e riqueza acabariam por levá-los à ruína. No início do século XIV, o rei Filipe IV da França, profundamente endividado com os Templários, viu uma oportunidade de se apossar de suas riquezas e eliminar um rival em potencial. Em 1307, Filipe acusou os Templários de heresia, blasfêmia e vários outros crimes. Ele ordenou sua prisão e os submeteu a torturas brutais para extrair confissões. Muitos Templários foram queimados na fogueira, incluindo seu grão-mestre, Jacques de Molay. Sob pressão de Filipe, o Papa Clemente V dissolveu oficialmente a Ordem Templária em 1312. Seus bens foram confiscados e sua outrora poderosa organização foi reduzida a ruínas. Apesar de sua dramática queda, os Cavaleiros Templários deixaram um legado duradouro. Seus símbolos e rituais continuam a fascinar, e sua história inspirou inúmeros livros, filmes e videogames. Abundam lendas sobre tesouros templários escondidos, conhecimento secreto e até conexões com o Santo Graal. Alguns acreditam que os Templários escaparam da perseguição e continuaram suas atividades em segredo, sua influência se estendendo até os dias atuais. Quer você os veja como heróis valentes, banqueiros corruptos ou vítimas de uma conspiração, não há como negar o fascínio duradouro dos Cavaleiros Templários. Sua história é uma lembrança do poder da fé, dos perigos da ganância e da fascinação duradoura pelos mistérios da história. Uma curiosidade ainda mais misteriosa sobre os Templários é que o símbolo do Baphomet, muitas vezes associado a imagens demoníacas, pode ter origem nas acusações feitas contra eles. Quando o rei Filipe IV da França iniciou a perseguição aos Templários em 1307, ele os acusou de praticar heresia e adorar uma figura chamada Baphomet durante seus rituais secretos. No entanto, não há provas concretas de que isso fosse verdade, e muitos historiadores acreditam que essa acusação foi fabricada para justificar a destruição da ordem. O mais curioso é que, ao longo do tempo, essa figura se tornou um ícone no ocultismo moderno,
alimentando ainda mais o mistério em torno dos Templários e seus supostos rituais secretos. Outra curiosidade envolvente é a ligação dos Templários com a arquitetura gótica. Muitos acreditam que os Templários influenciaram diretamente o surgimento das catedrais góticas na Europa, como a famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris. A ordem tinha vasto conhecimento em construção e engenharia, acumulado em suas peregrinações e nas cruzadas. Além disso, eles tinham vastos recursos e frequentemente financiavam essas grandes obras. O mais intrigante é que algumas pessoas acreditam que os Templários incorporaram simbolismos secretos e conhecimentos ocultos nas estruturas dessas catedrais, como mensagens esotéricas e referências ao Santo Graal, que ainda estão escondidas nas pedras e vitrais dessas imponentes construções. E para finalizar, temos uma curiosidade que intriga muitos. É o fim enigmático de Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários. Quando ele foi condenado à morte na fogueira em 1314, em Paris, algo inesperado aconteceu. Segundo relatos, antes de morrer, Molay teria lançado uma maldição tanto sobre o rei Filipe IV da França quanto sobre o Papa Clemente V, os dois principais responsáveis pela queda da ordem. Ele supostamente os amaldiçoou, dizendo que ambos se juntariam a ele diante de Deus para prestar contas antes de um ano. O que é intrigante é que, surpreendentemente, tanto o Papa quanto o rei morreram poucos meses depois da execução de Molay, alimentando a crença de que sua maldição era real e aumentando ainda mais o mistério em torno dos Templários. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se para mais conteúdo histórico. Deixe o seu like e ative as notificações. E não deixe de nos contar nos comentários o que você pensa sobre os Cavaleiros Templários.